Amém, igreja? Tudo bem? Igreja, seguinte, eu estava pensando num tema para ministração nesse domingo e eu já vinha com um tema claro assim na minha cabeça, que uma coisa que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos, mas aparece na nossa vida os de repentes da vida, né? E apareceu um de repente essa semana e Deus falou ao meu coração que não era aquilo que eu deveria vir falar aqui com os irmãos, que eu deveria vir compartilhar uma outra palavra. E me tocou muito no começo dessa semana, no final da semana passada, situações que a gente vem passando, que a gente vem presenciando. Então, resolvi compartilhar um outro tema aqui com vocês. O tema hoje é sobre esperança, sobre os de repentes que acontecem na nossa vida. Pedi aos irmãos que vocês abram suas Bíblias, seus aplicativos, lá no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Quem achou diz amém. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Amados, quem aqui já não se viu numa situação em que nada parecia que ia dar certo? Quem aqui já não chegou numa situação em que você já havia desistido de tudo? Que você já havia entregado os pontos? Você achava que nada mais ia dar certo? Situações no trabalho, situações com a família, situações com saúde, situações financeiras. Existe até um ditado popular que fala: agora não tem mais jeito, entreguei para Deus. Agora só Deus na causa. Então hoje, meu irmão, essa ministração é para você. Essa ministração é para você que ainda não entendeu o impossível de Deus. Porque o impossível, na verdade, é para nós. Porque para Deus, absolutamente nada é impossível. A nós, irmãos, somos chamados a crer. A nós, basta que nós entendamos uma única palavra, chamada esperança. Por falar nisso, algumas semanas atrás, eu falei aqui a diferença entre esperança e expectativa. Vamos dar uma lembradinha? Expectativa vem do latim expectare. A palavra expectativa também é utilizada para designar a condição de alguém que aguarda algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. Aqui cabe lembrar que o que significa expectativa é o estado ou qualidade de esperar que algo aconteça. Então nós não sabemos se isso vai acontecer. Nós temos a expectativa. Isso gera ânsia, ansiedade, desejo de receber uma notícia, às vezes uma mudança, que um acontecimento seja bom. Expectativa tem muito mais a ver com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Agora olha o que significa esperança. Esperança vem de uma raiz indo-europeia que significa espé, que é expandir
aumentar, ter êxito, levar qualquer projeto adiante, seja ele de ordem física ou psíquica. Spé em latim dará a palavra spes, e daí vem esperança. Da mesma raiz dessa palavra vem o termo prospere, que significa prosperar, evoluir conforme o esperado, tornar-se próspero. Mais interessante ainda, a palavra esperança em hebraico, ela tem um significado de tikvá. E essa palavra é a mesma que a gente usa para corda, dando a ideia de que esperança é estar amarrado em Deus. Então a esperança tem a ver com Deus, enquanto a expectativa tem a ver com o mundo. E o nosso Deus, ele é um Deus de esperança ou de expectativa? De esperança. Vamos então lá ao nosso texto base. Nós não temos muitas informações sobre essa viúva. Nós nem sabemos o seu nome. Nós nos referimos ela à viúva de Naim. Naim, na verdade, era a cidade onde ela morava. E nós sabemos que essa mulher, por ser viúva, de certo ela teve um marido. E ela estava enterrando o seu único filho, homem. Naquela época, para uma mulher hebreia, ter um marido e um filho homem era tudo que ela podia querer de bom. Porque ela teria um homem bom, teria um filho que daria continuidade à descendência do pai. Então aquela mulher tinha tudo que se podia querer naquela época para uma mulher hebreia. Porém, algo acontece na vida dessa mulher. Alguma coisa aconteceu. Não sabemos o que, mas aquele que deveria trazer o sustento para casa, aquele que deveria trazer o alimento, aquele que deveria ser o sacerdote no lar, aquele que era o seu marido, veio a falecer. Ela era uma viúva. E agora, ela e seu filho teriam que se virar sozinhas. Teriam que se virar para sobreviver. O acaso, o não planejado, o de repente, aconteceu na vida daquela mulher. Mas ainda restava uma esperança, uma expectativa. Ela tinha um filho homem. Essa mulher talvez tivesse a expectativa que aquele filho crescesse, fosse um homem bom, trabalhador, respeitável, que desse bons frutos. E assim, talvez, mesmo sem o marido, ela tivesse uma vida digna. Tivesse uma vida melhor, mais confortável, mais equilibrada, sem passar necessidades, sem ter necessidade do que comer. Às vezes o filho traria o provento para casa, teria o que vestir, teria onde morar. A sua expectativa era que, talvez, seu filho fosse bem-sucedido e assim, quem sabe, ela poderia se beneficiar de uma situação melhor. Mas, de novo, na vida daquela mulher, acontece o de repente. Mais uma vez, acontece o de repente. Algo por ela inesperado, imprevisto, fora de seus planos. Seu filho, talvez a sua única e última esperança, morre. E agora? O que ia ser dessa mulher? Naquele tempo, uma mulher sozinha, viúva, sem filhos. Se ela não tiver um parente próximo, o caminho daquela mulher era mendicância. Não teria o que fazer. Qual a esperança para aquela mulher? De onde ela ia tirar sustento? Como ela iria sobreviver? Perdeu o marido e agora enterrava seu único filho. E os sonhos dessa mulher? Tudo aquilo que ela pensou para si, que ela pensou da sua vida, ela podia olhar para trás e por mais que ela reclamasse, ela tinha uma vida perfeita. Ela tinha um marido, ela tinha um filho, e agora
Se comparado ao que ela não tinha absolutamente nada. Os planos daquela mulher foram interrompidos pelo de repente. Seu futuro agora estava comprometido. E provavelmente fadado ao fracasso. A Bíblia ela não nos explica o porquê que esse filho dela morreu, do que ele morreu, o que aconteceu com esse filho. Também não fala o nome dele, não fala a causa da morte dele, mas nós sabemos que Deus tem um propósito em tudo, que aquela morte não aconteceu por acaso. Ora, a nossa vida não é assim? Nós não fazemos planos e mais planos, traçamos metas, sonhamos com um futuro melhor, pensamos em melhorar no trabalho, alguma coisa para a nossa família. Assim não é a nossa vida? Não é errado a gente fazer planos. Absolutamente não é errado. Todos nós temos sonhos, temos desejos, queremos melhorar de vida, queremos um emprego melhor, queremos às vezes uma casa mais confortável. Não tem nada de errado nisso. Mas acontecem os de repentes. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículos 13 até o versículo 15, diz o seguinte: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes vai acontecer amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A própria palavra de Deus diz que por mais que nós façamos planos, por mais que nós desenhamos o nosso futuro, não está nas nossas mãos. Não está na nossa capacidade. Mas não se aflija, porque a palavra de Deus diz lá em Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o seguinte: pois sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, amados, aqui vem as duas palavras de novo, prosperar e esperança, ligadas à vontade de Deus para as nossas vidas. Nada está nas nossas mãos, mas fique tranquilo, porque estamos na vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas, assim como aconteceu com aquela senhora, algo acontece na nossa vida e tudo simplesmente muda. Vem o de repente nas nossas vidas. Aí o nosso casamento, que às vezes estava bem, entra em crise. Nós recebemos às vezes uma notícia de uma enfermidade, conosco ou com alguém da família. Uma situação não prevista acontece na nossa vida. Perdemos o emprego, temos uma dificuldade no trabalho. Mas às vezes nós nos agarramos numa esperança. Assim como aquela mulher, ela perdeu o marido, mas ela ainda tinha uma esperança, que era o seu filho. Assim como aquela mulher, nós nos agarramos a uma esperança. Esperamos que para aquela enfermidade exista um tratamento. Esperamos que a saúde melhore. Esperamos que o casamento volte ao que era antes, que você se reconcilie com seu cônjuge, que as coisas voltem nos eixos. Nós temos aquela esperança que às vezes vai aparecer um trabalho melhor. Talvez nós vamos abrir um negócio próprio, montar um trabalho próprio, um próprio negócio. Tudo vai voltar a ser como era antes. Tenho esperança nisso, tudo vai se acertar, assim como aquela viúva. Ela perdeu o seu marido, mas ela tinha um filho. Há uma boa expectativa na minha vida ainda pela frente. E daí
de novo, o de repente aparece. Algo de novo que nós achávamos completamente improvável, impossível de acontecer, acontece. Acontece algo e mata a nossa expectativa. Mata os nossos planos, muda a nossa vida. Parece que ocorre um terremoto na nossa vida e tudo sai do lugar. A doença se complica. O paciente que às vezes estava enfermo piora. O cônjuge não se reconcilia, abandona, sai de casa. O negócio próprio não dá certo. Tentamos levantar de novo, mas de repente está parado na nossa frente. Parece que nós estamos à velocidade da luz a caminho do fundo do poço. Nós não conseguimos mais ver saída. Quantas vezes nos sentimos assim? Achar que não tem saída para nada. Achar que não tem solução. As pessoas vêm e falam, olha, infelizmente, não tem mais saída. Não tem mais jeito. A última esperança se foi. Talvez, irmãos, nós estejamos vivendo uma vida assim como a viúva de Naim, que mais parece não uma vida, parece um funeral, uma vida dessa. Vida de choro, vida de lamentos, vida de amargura, de dor, de sofrimento, pois aquilo que era a nossa última esperança acaba de morrer, é levado embora. Mas aí, tal qual a viúva de Naim, aparece na sua frente a real e verdadeira esperança. Jesus Cristo. Como vimos no início do texto, Jesus naquela época estava em Cafarnaum. Cafarnaum, se você entrar lá no Google Maps e digitar Cafarnaum e Naim, tem uma distância mais ou menos de 50 quilômetros. E naquela época, gente, não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha busão, não tinha carro, não tinha avião. Jesus percorria essas distâncias a pé. E ele não estava só, ele estava acompanhado de seus discípulos e de uma multidão. Estava junto com eles, assim diz lá no texto. Provavelmente, de Cafarnaum até Naim, ele deve ter levado horas. Horas, às vezes mais de dia, andando. E Jesus, amados, ele não se atrasa nem adianta. Jesus chega na hora certa. Então repitam comigo. Jesus sempre chega na hora certa. Jesus não atrasa. Jesus não se adianta. Jesus chega na hora certa. Imagine a cena. Jesus está chegando em Naim e o cortejo está saindo, porque os cemitérios naquela época eram do lado de fora da cidade. Se Jesus para 10 minutos para conversar no caminho, ele não pegava o cortejo. Se ele sai 10 minutos mais cedo, ele não pegava o cortejo. Mas ele chegou na hora certa, exatamente na hora certa. Ele chega na hora exata de fazer um milagre na vida daquela viúva. Pôr um fim no sofrimento dela, renovando as suas esperanças, reavivando a sua fé. Ainda que na sua vida, meu irmão, minha irmã, o médico possa ter dito a você que não há esperança, que não há tratamento, que não há cura. Ainda que você tenha perdido seu emprego, meu irmão, que você esteja em dificuldade financeira, que seu cônjuge tenha saído de casa, tenha te esquecido, não queira reconciliar com você, mesmo que seus pais, seus filhos tenham te abandonado, lembre-se,
Jesus não se esquece de você. Amém? Jesus não nos abandona. Jesus não nos deixa. Veja a palavra de Deus lá no livro de Isaías, no versículo 49, no capítulo 49, no versículo 15. Diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Deus nos conhece, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos sentimentos, as nossas intenções. Deus sabe quando estamos aflitos, quando estamos desesperançosos. E no momento certo, Deus vem em nosso socorro. Jesus não se atrasa. Nós é que somos impacientes. Por vezes, temos que passar por um tratamento. Quem é que gosta de tomar remédio? Quem é que gosta de passar por uma cirurgia? Quem é que depois de uma cirurgia gosta de passar por um tempo de fisioterapia? Quem é que gosta de ficar se tratando? Mas às vezes o tratamento é longo. O tratamento às vezes é doloroso. Mas no final existe a cura, a melhora. E assim às vezes Deus é assim conosco. Às vezes a gente fica se perguntando, mas por que Deus? Por quê? E lá na frente, depois de um período de tratamento, entendemos o porquê. E a cura que eu estou falando não é só a cura física, muito menos é a cura física. Às vezes precisamos de cura psíquica, espiritual. Ora, Israel não saiu do Egito e não foi tratado por 40 anos no deserto? Tratamento de 40 anos. E nem todo mundo se curou. Então, amados, Deus tem o tratamento certo na hora certa. A nós somos chamados a crer, a termos esperança nesse Deus. Jesus chegou perto daquela viúva, foi em sua direção, se compadeceu dela e disse: não chore. Agora, raciocina uma situação dessa. No meio de um velório, a mulher viúva, enterrando seu único filho, chega um homem que ela nunca tinha visto na vida, junto com um bando de gente. Ela para do lado dela e fala: irmã, não chora. Mas como assim não chora? Não parece loucura? As coisas de Deus às vezes parecem loucura, não é? Como assim não chora? A calamidade dessa. A mulher que perdeu o marido, perdeu o filho agora, está enterrando a sua última esperança. Como que eu não vou chorar? Mas Jesus já sabia o que iria fazer. E já sabia o que ia acontecer. Ele toca no caixão. As pessoas param. Ele simplesmente diz: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o morto levantou. Não só levantou, como já levantou conversando. Aí imagina a cena dessas pessoas vendo o jovem levantar e começar a falar. E ele devolve esse filho àquela viúva. E toda aquela multidão que estava ali acompanhando o cortejo temeu o Senhor e o glorificou. Jesus acaba de ressuscitar a última esperança daquela mulher. Jesus é o único
capaz de trazer a verdadeira esperança. Porque o mundo só nos traz expectativas. O único capaz de trazer algo morto à vida é Jesus. Não tem outro, irmãos. E é assim que Jesus faz a nossa vida. Quando achamos que não nos resta nenhuma esperança, que nada mais vai dar certo, que nada mais tem sentido, eis que aparece Jesus na nossa frente, trazendo de volta vida, esperança, certeza. Onde havia dúvida, agora há certeza. Onde havia morte, agora há vida. Onde havia luto, agora há alegria. Ainda que venha dar tudo errado na nossa vida, irmãos. Ainda que você ache que você esteja vivendo um momento mais crítico da sua vida. Ainda que você ache que não há mais jeito para o que você esteja passando. Ainda assim, mesmo que você esteja sem direção, a palavra de Deus diz, lá no Salmo 37, no versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então, amados, temos que crer nisso, entregar a nossa vida a Deus, entregar os nossos problemas a Deus, entregar os nossos sonhos a Deus, porque os sonhos que Ele tem para a sua vida são muito maiores e muito melhores do que os que você tem para a sua vida. Os projetos que Ele tem para a sua vida são muito maiores e muito melhores do que os projetos que você tem para a sua vida. É difícil? É. Ninguém está falando que é fácil. É complicado? É complicado. Mas confie, creia em Deus, creia em Jesus. Ele é o único que pode mudar o rumo da sua vida. Ele muda o percurso, Ele faz o impossível para nós acontecer. Porque para Ele nada é impossível. Eu costumo falar, Jesus não nos chama para entrar no rio e nos molharmos. Jesus nos chama para andar sobre as águas. Jesus nos chama para viver o impossível. Aquilo que a gente não pode sonhar, Ele já sonhou para você. Assim como Ele fez com a viúva de Naim, que estava indo enterrar seu único filho, pois a cova já estava aberta, já estava preparada. Jesus se colocou no caminho dela e trouxe esperança de volta à vida daquela mulher. Posso ouvir um amém? Mesmo que alguém já tenha declarado na sua vida que a sua cova está aberta, que já está preparada e te esperando, que não tem mais jeito, nem para você, nem para sua família, confie em Jesus, porque tem sim. E o jeito chama-se Jesus Cristo. Converse com Jesus através da oração. Relate, coloque aos pés dele, entregue a ele as suas angústias, as suas preocupações. Coloque diante de Jesus tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te prende, tudo aquilo que te amarra com esse mundo e peça de coração puro por ajuda. Creia, simplesmente creia. Ele ouve a sua oração. O mesmo Deus que criou tudo que você vê, Ele se importa com você. Ele cuida de você. E saiba que Ele não vai chegar na sua vida antes nem depois. Ele vai chegar na sua vida na hora certa. Então, meus amados, concluindo, creia no Senhor Jesus com perseverança. Jesus é o único que pode fazer um milagre na sua vida. Jesus é o único que pode pegar algo na sua vida que já foi declarado morto e trazer de volta à vida. Ele é capaz de te dar esperança de uma nova vida. Enquanto esse mundo só nos nutre com expectativas de coisas que não sabemos
se vão ou se não vão acontecer, se serão boas ou se serão ruins, Deus te dá a certeza da esperança, de que Ele tem o melhor para você. Os planos de Deus são muito melhores do que os nossos. A vontade dele não é só boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então não tenha medo, porque quem olha por você não dorme, não descansa, não te esquece. O tempo todo ele olha por você. O tratamento, por vezes, é doloroso, é difícil, eu sei disso. Todos nós passamos por momentos difíceis na vida, mas existe sim uma real e verdadeira esperança, que é Cristo Jesus. E lembre-se, no momento certo, na dose certa e pelo tempo certo, Ele vai aparecer também na sua vida. Basta que você creia. Que essa palavra, meu irmão, minha irmã, possa trazer a real esperança e a certeza de que Deus comanda a sua vida e tem coisas boas guardadas para cada um de nós. Amém? Entregue-se a Deus sem medo, por inteiro, sem temor. Que essa palavra possa cair no teu coração, dar frutos e multiplicar. Amém?